Nas últimas eleições, em 2020, o Brasil elegeu 28 vereadoras trans. São mulheres que tiveram votações expressivas nas urnas, mas que enfrentam uma rotina de preconceito, intolerância e violência. Uma pesquisa revela que todas sofreram algum tipo de ameaça desde que assumiram seus cargos. E uma delas precisou deixar o país. Como elegeram esse traveco? Quem está no poder da Câmara Municipal de Aracaju? Um homem revestido de um demônio. Vou invadir uma sala de aula da escola em que você trabalha e matar todas as vadias, todos os negros e depois vou te matar. Erika Hilton, sabemos seu nome e seu endereço. Meu esporte favorito é bater nessa raça desgraçada. Vai apanhar até virar homem. Meu nome é Carolina. Carolina eu adotei Carolina por conta do meu sobrenome, que é Carolina. E algum tempo atrás eu consegui retificar meu nome e meu gênero aqui na cidade de Campina Grande, Agreste da Paraíba, onde eu nasci, conhecida como a cidade do maior São João do mundo, atualmente apelidada de Rainha da Borborema, porque outrora era chamada de Vila Nova da Rainha. Então, algumas pessoas costumam chamar a cidade de a Rainha da Borborema, Campina Grande. Aí veio a minha infância, né? Uma criança afeminada, confundida com a menina, e que levou muita surra do pai para ser menino, porque tinha nascido menino. E eu brincava de casinha, de boneca, pintava minhas unhas, e meu pai raspava minhas unhas de gilete. E dizia, você tem que andar assim, porque você é menino. Menino não anda assim como você anda. Eu brincava de casinha e boneca com minha amiga Paulinha, na Praça Coronel Antônio Pessoa, que hoje em dia é apelidado de Praça da Morgação. Você me levava à força para jogo de futebol, porque na cabeça machista dele, homem tem que gostar de futebol. Então eu tinha que ir para jogo de futebol. Batia em mim por conta da minha amiga Paulinha, porque eu brincava com ela, de boneca e casinha. Então, eu e Carol, né, no meio daquela inocência toda, nós brincávamos muito de casinha, de boneca, né? Brincávamos na praça. Teve uma festa junina na escola que a gente estudava, Instituto Nossa Senhora Aparecida, e tem uma foto que ficou registrada assim, né, que é eu chorando, dançando com essa minha vizinha, que mora hoje em João Pessoa, que era minha vizinha do lado esquerdo, do lado da praça, eu chorando numa festa junina, porque eu estava dançando com ela, mas eu estava chorando, na verdade, porque botaram um bigode em mim, fizeram um bigode, desenharam um bigode em mim, botaram um chapéu de palha e me vestiram com roupa masculina. Então aquilo não estava sendo confortável para mim, porque eu já me sentia uma alma feminina. Né? Eu já tinha a cabeça feminina, eu já era uma criatura feminina, mas eu não podia ser-lo, porque aí tinha minha família que atacava esse lado, que combatia esse lado. E aí, na escola, o bullying, né? Eu nem gostava de ir para a escola, porque o bullying era muito forte, muito pesado, e a mariquinha, mulherzinha, era muito difícil, foi uma infância muito difícil, solitária, e eu vivia mais trancada em casa. Gostava muito de desenhar, por isso que daí já veio a minha verve de trabalhar com moda, porque eu desenhava bonecas. Eu fazia bonecas, e essas bonecas eu fazia concurso, colocava nome nessas bonecas e fazia concurso de Miss com essas bonecas. Também gostava, e daí veio o meu gosto hoje como colecionadora de vinil dos bolachões. Ganhava dinheiro da minha avó, que na época era viva, Dona Amélia. Ela me dava dinheiro para eu lanchar na escola e eu juntava para comprar meus bolachões, meus discos de vinil. Era assim uma época que eu me recordo muito e tenho muita saudade dela, porque ela é falecida. E hoje em dia eu sou colecionadora de vinil. E a minha adolescência também não foi uma adolescência fácil, porque como eu era uma criança que já me sentia diferente das outras crianças, eu achava que não existia ninguém igual a mim. Eu não compreendia o universo no qual eu vivia. Uma criança nascer afeminada e ter que corresponder à expectativa de gênero dos pais. Só porque nasceu com um órgão genital masculino, tem que corresponder à expressão de gênero que eles acham que você tem que ser. Se nasceu com pênis, tem que ser homem. Se nasceu com vagina, tem que ser mulher. E eu nunca me senti homem, né? E vivi como um homem, como um rapaz, por muito tempo, por uma imposição, primeiro da família, e depois da sociedade, e depois do próprio meio LGBT, mais especificamente o meio gay. Porque ainda hoje o gay reproduz muito do machismo, né? E muito
muitos gays misóginos e transfóbicos, inclusive. Eu sou produtora cultural, ativista e militante LGBTQIA+, e sou coordenadora das Carolinas da Borborema, que é uma produtora cultural com ações sociais, onde a gente atende o público LGBTQIA+, com foco em mulheres trans e pessoas travestis. Eu estou na militância, no ativismo LGBT desde 2011. As Carolinas foi criada bem depois, em 2019, junto com 2 grupos feministas, Bruta Flor e Leia Mulheres, que é um grupo onde as meninas, as manas, leem obras literárias e discutem sobre essas obras literárias de outras mulheres. Então, as Carolinas foi idealizado e pensado, e eu coloquei esse nome em homenagem à primeira escritora negra, favelada, catadora de papel, catava lixo, Carolina Maria de Jesus, que depois veio alçar a posição de escritora. Então, as Carolinas, a produtora, levou esse nome pensando na Carolina Maria de Jesus e porque eu sou carolina, né? Depois disso, em 2019, nós já começamos a produzir eventos culturais na cidade. Produzimos o Bazar das Carolinas, com várias manas, né, várias companheiras, exibindo sua arte. Artesanato, umas com artesanato, outras com quadrinhos, pintura, eu com meu brechó. E isso tudo foi idealizado, pensado por mim. E também, nesse bazar, rolava artistas. Tinha um bailarino, que é da nossa comunidade LGBT, outro, um homem trans também, da nossa comunidade com dança de rua, e o batuque, músicas afro, também abrilhantando esse bazar. Paralelamente, nós vendemos, uma companheira voltada para o público feminino que apresentava suas artes, seus trabalhos, né? Uma com culinária, outra com brechó, eu também com brechó, outra com quadrinhos, outra com incenso, com produtos zen. Aproveitando o mês de junho, que é o mês festivo da cidade, né? A gente fez o Arraiá das Carolinas. Nós fizemos o Arraiá das Carolinas no mesmo formato do Bazar das Carolinas. Esse arraiá tinha várias pessoas, em sua predominância mulheres trans e mulheres cis, vendendo roupa, bijuteria, artesanato, comida e também com atrações artísticas culturais voltadas para a temática de São João das festas juninas, que era um trio de forró e um grupo de shot e chachado. Em setembro, nós promovemos o Mr. Lorde de Campina Grande. Foi o primeiro concurso de beleza masculina na cidade com cunho político. Nós idealizamos o título do desfile Homens contra o Machismo. Colocamos os rapazes desfilando com cartazes de efeito contra o feminicídio, travesti, respeito, enfim, frases de efeito na passarela. E ainda fizemos mais. O desfile não foi apenas só um mero desfile de beleza, onde ia se julgar um candidato para levar o título. Fizemos homenagem a várias mulheres emblemáticas, mulheres cis e mulheres trans, que lutaram pelos direitos humanos no Brasil. E a homenageada mó foi a precursora dos direitos LGBTQIA+, aqui da Paraíba, que morreu em fevereiro de 2020, Fernanda Bevenuti. Então, a Fernanda Bevenuti foi a homenageada do Mr. Lorde de Campina Grande com o tema Homens contra o Machismo. Eu entrei na militância e no ativismo LGBTQIA+, em 2011 e conheci 2 referências no movimento aqui da Paraíba, que foi Luciano Bezerra, né? Nós temos hoje um espaço LGBT que inclusive eu inaugurei com o ex-governador, representando a cidade de Campina Grande, o segmento de travestis e mulheres trans, um dos precursores do movimento LGBT aqui da Paraíba, e Fernanda Bevenuti. E através dela foi que eu comecei a me engajar no movimento, comecei a viajar para os congressos, conhecer como era a engrenagem, o mecanismo do movimento social trans, né, que nós temos nossa bandeira de luta própria, embora estejamos todo mundo juntos, mas a pauta trans é uma pauta separada da LGB, e aí a Fernanda me levou para vários encontro nacional de travestis e transexuais, encontro regional, nordeste, e ela foi uma grande referência para mim. Minha formação é em moda. Eu saí de casa com 17 anos, minha mãe adoeceu porque fiquei muito aperreada e não concordava
concordava com a ida de Carol, porque achava Carol muito imatura, uma pessoa muito inexperiente para um mundo tão cruel. Mas mesmo assim, não pude fazer outra coisa a não ser aceitar. Fiquei muito doente, mas com o tempo eu resolvi aceitar e aos poucos eu fui me tratando e me curando. Sabia que eu não tinha, na cabeça dela não tinha estrutura, uma adolescente sair do interior da Paraíba para ir para São Paulo. Eu saí daqui porque existia uma pressão muito grande que veio da minha infância e se acentuou um pouco depois da adolescência, quando descobriram algumas coisas pertinentes à minha sexualidade. Nessa época eu não me compreendia ainda, não entendia quem eu era direito. Eu não me compreendia como uma pessoa transexual, né? Eu achava que eu era uma pessoa gay, enfim, nunca fui. Estive achando que era. Então, quando começou a pressão, eu quis ir embora para viver minha vida lá fora e ser o que eu quisesse, quem eu realmente era. Eu via Campina Grande assim, que não tinha possibilidade de fazer isso aqui. Então também foi um dos motivos que me levou a ir embora. Quando eu cheguei em São Paulo, eu ainda trabalhei em algumas boates gay, né? Mais voltada para o público gay masculino. Trabalhei em loja também. E logo depois eu fui para o Rio de Janeiro estudar moda, estilismo no Senai CETIC. Passei 3 anos e meio morando no alojamento da escola. E ali eu estudei moda por 3 anos e meio. E antes de me formar, no meu último período, eu já estava trabalhando numa confecção. E fiquei lá um bom tempo, até que eu fiquei desempregada. O pai ligou pra mim e disse: venha pra aqui, pra Campina Grande, que aqui tá bombando na moda, tá cheio de confecção e você vai ganhar dinheiro aqui. E assim eu fiz. Eu vim pra Campina Grande, voltei pra Campina Grande e comecei a trabalhar em várias confecções e criei várias coleções e fiz vários desfiles e fiz vários comerciais de televisão. Fui matéria de jornal. Fiz uma revolução na moda naquela época, década de 90. E depois, nessas minhas idas e vindas, Campina Grande quebrou. Nesse setor de moda, voltei para São Paulo, trabalhei com moda ainda. E depois eu discuti moda porque eu já estava começando a cair a ficha de quem realmente era. Então comecei a me envolver com maquiagem. Comecei a fazer cursos de maquiagem, automaquiagem, porque eu estava revelando a minha verdadeira expressão de gênero feminina, minha identidade de gênero feminina. Dessa forma, eu fui me reconhecendo. Como o preconceito com travestis e mulheres trans era muito grande, eu comecei a tomar hormônio, mas eu trabalhava meio que maquiada assim, uma figura meio andrógena, mas eu não tinha ainda liberado a Carolina que sempre existiu dentro de mim. Então eu ia trabalhar meio que com roupas unissex e roupas folgadas para não mostrar os seios, porque lá não empregavam travestis e mulheres trans. Até hoje nós temos esse problema dentro da comunidade trans, que muitas manas não conseguem emprego porque só nos veem como possibilidade a prostituição. Quando nós ocupamos espaços de poder, nós incomodamos. Vide as 40 ou mais vereadoras eleitas nas últimas eleições, que são travestis e mulheres trans, e que tiveram suas casas atacadas, crivadas com bala na frente das suas casas. Porque nessa atual conjuntura política do país, onde o bolsonarismo e o fascismo se instalou, as vidas LGBTQIA+, elas são cerceadas e dizimadas. Porque o Brasil é um país hipócrita, racista, machista e LGBTfóbico, então eu não podia expressar minha identidade de gênero e trabalhava com cosméticos, empresa de cosméticos com maquiagem. Depois que eu fui fazer cursos de automaquiagem, eu me envolvi com maquiagem, fui trabalhar em empresas de maquiagem, mas eu não podia revelar quem eu realmente era e estava me sentindo. Então o que acontecia? Chegava final de semana e eu me montava, como a gente chama na comunidade LGBT. Se montar é se produzir, né? Então eu botava perucas, fazia maquiagem, botava salto e ia pra dançar nas boates no final de semana lá no gueto LGBT de São Paulo, lá pelo Largo do Aroche, por ali, que ainda é, né? Trágica noite, quando eu fui me desmontar, me olhando pro espelho, que comecei a remover a maquiagem, tirar a peruca e me desmontar, deu um tilt na minha cabeça, uma confusão na minha cabeça, e eu comecei a chorar, olhando pro espelho, vendo eu sozinha comigo mesma no meu quarto, lá em São Paulo, e eu dizia, eu não quero ser essa outra pessoa, eu quero ser essa pessoa, eu estava agora,
assim, cabelo grande, maquiagem. É essa pessoa que eu sou. Eu não quero ser essa outra figura masculina. Outra da bicha afeminada que as outras, os gays, as lésbicas e toda a comunidade LGBTQIA conseguiu direitos por conta das bichas afeminadas. Por muito tempo eu fiquei me questionando por que minha mãe deixava meu pai fazer tudo aquilo comigo. Tipo, me agredir, e ela silenciava, ela não se impunha, né? Ela não se impunha, e na cabeça de uma pessoa da época dela, eu, machista também, então eu acho que ela disse que chegou a me levar, não me lembro disso, chegou a me levar até no psicólogo, pra eu mudar meu jeito de ser, né? Porque pra ela, e ela se culpou por muito tempo, achando que eu era o que eu sou por conta da criação dela. E eu acho importante dizer que as pessoas que são transexuais e as pessoas que também são homossexuais não é opção, como a maioria da população, como o senso comum costuma dizer. Nós nascemos, nós não nos tornamos, nós nascemos. E muitas vezes os pais se culpam achando que eles erraram na criação, tem esse lado, e muitos pais também não aceitam, expulsam seus filhos de casa e não aceitam. E se a família não aceitar, se o pai não aceitar, se a mãe não aceitar, não vai ser a sociedade que vai aceitar. Porque a sociedade é que nos acusa, nos julga. A religião também, ela é uma das principais vilãs do assassinato de pessoas LGBTQIA+, principalmente de travestis e transexuais, com seus discursos moralistas religiosos, dizendo que nós estamos condenadas a ir pro fogo do inferno. Vejam que atearam fogo em vários travestis nos últimos tempos. Uma mana aqui de Recife e outras lá do Sudeste. Então nós somos hoje em dia as bruxas que foram queimadas na Idade Média, porque nós não temos o direito de existir, né? Não bastasse isso, ainda teve piores casos de transfeminicídio, onde o cara foi manter relação sexual com uma travesti, arrancou o coração dela e colocou no altar de uma santa. Veja que alusão é essa de colocar o coração da travesti, supostamente demoníaca, no altar de uma santa que ele julga que é a Imaculada. Então nós somos os demônios e as bruxas dessa época para essa população dita cristã. Meu ativismo LGBTQIA+, começou a se acirrar depois da minha transição de gênero. Porque enquanto rapaz gay, eu sofria preconceito baixo, não tanto quanto depois que eu me identifiquei como Carolina, que sempre fui. Então, assim, aqui, viver uma travesti, morando no interior da Paraíba, uma creche da Paraíba, uma terra que até a cabra é macho, é bem complicado viver. Então, depois da minha transição de gênero, sofrendo muito bullying por ser quem eu sou, até hoje é muito difícil ser travesti, uma transexual, uma mulher trans aqui no Brasil, principalmente no interior do Nordeste da Paraíba. Eu sinto na pele, a cada instante, a opressão que nós sofremos. A exclusão no mercado de trabalho, a objetificação enquanto pessoas, nos relegam apenas à prostituição. Somos mortas diuturnamente. Somos o país que mais consome conteúdo pornográfico com nossas existências travestis e o país que mais nos mata. Então, essa foi a razão principal de eu entrar para o movimento LGBTQIA+, e até hoje desenvolver ações sociais paralelamente com cultura e arte para a minha população. Dar oportunidade para as pessoas que não têm oportunidade, dar voz para aquelas pessoas que não têm voz, tentar fazer trabalhos de ação social como as Carolinas faz. Na pandemia fizemos campanha de doação de sangue em plena pandemia, corremos o risco, perdi companheiras lá do Sudeste que morreram de Covid e outra do Ceará que morreu de Covid, fazendo ação social, mas aqui a gente estava na luta e durante a pandemia fizemos esse trabalho de ação social. Distribuímos cestas básicas e fizemos campanha Fome Zero das Carolinas e recebemos várias cestas básicas, né? Para minha surpresa, nós tínhamos um apoio de governos municipais e estaduais, pararam de doar as cestas e eu tive que botar a cara no sol lá em rede social e fazer a campanha. E para minha surpresa, veio muito alimento pra gente e eu não sabia que eu tinha essa força. Então, as Carolinas, para mim, ela é hoje em dia a minha menina dos olhos,
E é isso, hoje em dia eu vivo eu sozinha com minhas filhas gatinhas, Lili, Mimi, que eu amo mais do que tudo. Não consigo imaginar elas morrendo antes de mim. Mas eu também tenho muito medo de morrer e deixar elas aí sozinhas, entendeu? Porque a minha relação é essa, eu vivo eu e elas e meus discos.